Olá, boa tarde. Broto, coroa, tiozão, crush, cringe. Bom, são vários os termos e gírias que surgem a cada geração. De olho na popularidade das expressões entre os jovens, empresas recorrem ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para usar os termos de forma exclusiva nos negócios. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Estão abertas as inscrições para o primeiro Exame Nacional da Magistratura. Plenário do Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje se universidades estaduais devem adotar subteto para professores. E ainda, terceiro dia de julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em Barcelona, na Espanha. As inscrições para o primeiro Exame Nacional da Magistratura vão de hoje ao dia 7 de março. A prova foi regulamentada e organizada pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Os detalhes com Regina Souza. Criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o objetivo é garantir que os processos seletivos para a magistratura valorizem o raciocínio, a resolução de problemas e a vocação dos candidatos. O exame será aplicado em todas as capitais do país no dia 14 de abril. Vão ser avaliados conhecimentos em direito constitucional, administrativo, noções gerais de direito e formação humanística, direitos humanos, processual civil, direito civil, direito empresarial e penal. Segundo o CNJ, a prova será de caráter eliminatório e não classificatório. A habilitação passa a ser obrigatória, além de requisito para pessoas que pretendem concorrer a concursos para a magistratura promovidos pelo Poder Judiciário. O edital completo e todas as informações sobre o exame estão disponíveis no site da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Está previsto para hoje o julgamento de uma ação contra a aplicação de subteto salarial a professores e pesquisadores de universidades estaduais em São Paulo. O Partido Social Democrático afirma que o limite remuneratório diferenciado causou diminuição no salário dos docentes. A ação no Supremo é contra o trecho da Emenda Constitucional 41 de 2003, que definiu subtetos remuneratórios para o funcionalismo público dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Na prática, a alteração prevê que o teto salarial para os funcionários públicos municipais é o salário do prefeito. Para os funcionários públicos estaduais e do Distrito Federal é o salário do governador. E da União, o salário máximo deve ser a remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal. No processo, o PSD, Partido Social Democrático, alega que, para adotar a regra, as universidades estaduais de São Paulo reduziram os ganhos dos professores. Em 2020, o então presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, aceitou o pedido liminar e suspendeu a aplicação do subteto aos professores e pesquisadores das universidades públicas estaduais. Enquanto o caso não é julgado definitivamente pelo plenário da Corte, o teto único dos docentes continua sendo o federal, que é o salário dos ministros do STF. O Ministério Público Federal recomendou ao reitor da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que revogue ou casse os títulos honoríficos de doutor e professor honoris causa concedidos aos marechais Costa e Silva e Castelo Branco. O Ministério Público se baseou no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que sugere a retirada das honrarias. Os marechais Costa e Silva e Castelo Branco, eles presidiram o Brasil durante o regime militar e foram considerados autores e responsáveis por graves violações de direitos humanos no plano de responsabilidade político-institucional, conforme aponta o relatório da Comissão da Verdade. Os títulos foram concedidos aos marechais pela universidade entre os anos de 1966 e 1968. O Tribunal Superior do Trabalho vai julgar a aplicação retroativa da lei da reforma trabalhista.
a Corte abriu prazo para manifestações sobre um incidente de recurso repetitivo em que se discute o chamado direito intertemporal, ou seja, se o empregador continua a ter de cumprir obrigações alteradas ou suprimidas por leis posteriores ao início do contrato de trabalho. As informações com o repórter Pablo Lemos. O Tribunal Superior do Trabalho recebe até o dia 16 de fevereiro manifestações de pessoas, órgãos e entidades interessadas no assunto. O tema de fundo é o direito de uma empregada da JBS em Porto Velho, Rondônia, a remuneração do período de trajeto de ida e volta ao local de trabalho em transporte fornecido pela empresa entre 2013 e 2018. Em defesa, a JBS alega, com base na nova redação da Consolidação das Leis do Trabalho, que o tempo de deslocamento não é mais considerado como sendo à disposição do empregador. Embora o pedido tenha sido atendido em instâncias anteriores, em junho de 2021, a terceira turma do TST acolheu o recurso da JBS e excluiu a condenação. No julgamento de embargos, a seção 1 de dissídios individuais da Corte decidiu encaminhar o processo para discussão no Tribunal Pleno. O tema ainda pode repercutir em outras mudanças promovidas pela reforma trabalhista, como o intervalo intrajornada, o direito à incorporação de gratificação de função e o descanso de 15 minutos para mulheres antes da prestação de horas extras. A seguir, vamos falar sobre a exploração comercial de expressões populares. Empresas recorrem ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para usar os termos de forma exclusiva. Os detalhes em instantes, voltamos já. Os Ministérios Públicos Federal do Trabalho e do Estado de São Paulo entraram com ação civil pública conjunta contra a Prevent Senior por danos sociais e morais coletivos devido à conduta da empresa durante a pandemia da Covid-19. Entre os pedidos da ação está o pagamento de indenização no valor de R$ 940 milhões. As investigações revelaram que a Prevent Senior cometeu uma série de irregularidades em 2020 e 2021, como a prática de assédio moral contra profissionais, desenvolvimento de pesquisa com seres humanos sem autorização e violações à autonomia médica, à saúde pública e aos direitos de pacientes e consumidores. Além da operadora de saúde, são alvos da ação civil pública, sócios do grupo e outras empresas ligadas a eles. Broto, coroa, tiozão, crush, cringe. São vários os termos e gírias que surgem a cada geração e se tornam febre entre crianças, adolescentes e adultos. Uma popularidade que muitas vezes pode ser usada comercialmente. Veja como isso funciona na reportagem de Carolina Chaves. Você sabe o que é cringe? Eu sei o que é cringe, porque eu sou jovem. E como é que você sabe? Porque eu pesquisei. Não, tá vendo? Se você pesquisou, tá errado. Jovem não pesquisa gíria, mulher. É verdade. Confessar que é fã do seriado Friends e usar emojis ou, se já usou calça skinny, é cringe. Mas você sabe o que isso significa? Hoje em dia, cringe é vergonha alheia, mico, mas já virou passado, sabe? Ninguém mais fala cringe. Falar cringe já virou cringe. O termo já pode ter saído de moda, mas foi popular na internet e em 2021 viralizou entre os jovens da geração Alfa, da qual Maria Luísa, de 13 anos, faz parte. A palavra, de origem inglesa, é uma gíria utilizada para se referir às situações constrangedoras. O uso da palavra cringe ajudou a marcar a transformação da sociedade e media o que é permitido e o que não cabia mais no comportamento das pessoas, rotulando-as como ultrapassadas ou modernas. Termos virais como esse favorecem a divulgação de produtos e marcas, por isso chamam a atenção de empresas. E foi o que aconteceu. A Ambev, companhia de bebidas das Américas, aproveitou esse sucesso e conseguiu o registro do termo cringe na categoria de bebidas alcoólicas. Com isso, a Ambev se tornou detentora do direito exclusivo de comercializar bebidas alcoólicas com a marca cringe.
O advogado Rafael Krieger explica que os termos que surgem com movimentos na internet não têm dono e não garantem uso exclusivo da palavra. Para a gente ter a exclusividade da propriedade, ela só é possível com registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI, dentro da classe que se identifica isso, que se busca, tá? Segundo o advogado, é possível que mais de uma empresa consiga autorização de uso da mesma palavra, desde que sejam de ramos diferentes. No caso do cringe, há outros processos no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que pedem a exclusividade do termo. No entanto, são empresas de vestuário e educação, segmentos diferentes da Ambev. O advogado explica que a empresa que consegue a exclusividade de um termo pode se beneficiar comercialmente e que a Justiça prevê punições para quem usa uma expressão que se tornou de uso exclusivo. O uso indevido da marca, ele é cabível por reparação tanto material como moral, né, do dano material e moral, porque desde que comprovado, porque quem possui a propriedade, né, que só se consegue com o registro, é detentor de um direito e pode cobrar do outro os danos que sofrer quem estiver usando indevidamente uma propriedade de outro. Bom, e agora para a gente repercutir mais essa questão, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a coordenadora de Relações Institucionais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial em Brasília, Michele Cedrez. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Michele. Obrigada, Rafaela. Boa tarde. Nós acompanhamos na reportagem, né, que não são raros casos que vão parar na Justiça por uso indevido da marca. Em linhas gerais, conta pra gente quais são as principais regras para registrar um nome, nós citamos vários aqui no início da reportagem, ou uma marca, como é que funciona? É caro, rápido? Então, é um processo simples. Os custos são relativamente baixos, acessíveis a qualquer microempresário, a qualquer empresário de pequeno porte, pessoas físicas também, né, podem ter a marca. E o que é necessário para ter essa marca é exercer licitamente a atividade. Então, se eu quero ter uma marca de confecção, na classe de confecção, eu tenho que realmente exercer aquelas atividades relacionadas ao vestuário. Existem marcas de serviço e marcas de produto. E a gente tem todo um processo de depósito online, tudo em via eletrônica, e também é necessário que haja uma distintividade daquele sinal que está pedindo essa exclusividade. Então, esse é um ponto essencial. Essa marca, ela fica válida por quanto tempo? É ad eterno? Ela fica válida, então, assim, o requerente, ele tem que manter, o proprietário da marca, ele tem que manter as condições para que ele possa ter o direito de ter a marca. Então, continuar exercendo licitamente essa atividade. E ele pode renovar no 10º ano. Então, são 10 anos de vigência, e aí ele renova, pede, com o pagamento de uma taxa, automaticamente ele tem um novo decênio renovado. Ele não tem um prazo definido para isso. A gente tem, por exemplo, a Coca-Cola, que existe há anos, né? Então, vai sempre renovando esse pedido. Importante frisar que o mesmo nome pode ser usado por segmentos diferentes, mas aí não causa uma confusão ali na cabeça do consumidor? Ele sabe que o refrigerante que a senhora citou há pouco é uma marca de refrigerante, mas imagina, roupa, se bem que tem roupa com esse mesmo nome, né? Então, segmentos diferentes pode. Pode. Existem marcas que têm um nível de reconhecimento diferenciado, que elas têm um tratamento já previsto na lei diferenciado. Via de regra, de uma forma geral, assim, praticamente a totalidade das marcas, ela tem essa característica de ser no segmento. Claro que, às vezes, se forem segmentos que podem gerar alguma confusão, aí o INPI, ao examinar a marca, pode identificar essa possível confusão e não vai conceder a marca. Então, quando a gente fala em marca, a gente está tentando fugir de uma confusão de mercado, deixar claro para o consumidor o que ele está consumindo, para ele poder usar aquele parâmetro para suas escolhas de consumo.
Perfeito. Vou abrir uma loja, quero fazer a consulta se o nome que eu tenho em mente já existe. Quais são os canais? Então, o INPI tem um sistema de busca em que a pessoa pode fazer uma consulta tem uma ferramenta com radical, o próprio nome. Então, isso é super importante, porque às vezes os empreendedores, principalmente pequenos empreendedores, investem em fachada, investem em material de marketing, né, em toda a parte de papelaria, e depois vão fazer uma busca e muitas vezes frustram esse investimento. Mas então, aí não pode ser o nome fantasia entre aspas, o nome fantasia, o CNPJ com o nome e a marca com outro? Quem garante a exclusividade de uso da expressão no território nacional é a marca. Uhum. Então, a gente precisa deixar claro, a gente tem algumas ações nesse sentido, a nível de executivo, para tentar afastar essa confusão, mas essa parte comercial, quem dá o direito de distintividade é a marca, no território nacional. Então, assim, se você tem uma confecção no Rio Grande do Sul, outra confecção não vai poder usar a mesma marca no Pará. Entendi. Agora, fora do Brasil, eu faço o registro aqui e uso a minha marca no exterior. É possível? A marca, os direitos de propriedade industrial, que a marca é um deles, eles são regionais. Então, em todos os países em que o exportador tiver interesse naquele mercado, ele tem também que fazer o registro da marca. Recentemente, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid, que facilita esse trâmite para os empresários, para os empreendedores de uma forma geral. Facilita bastante o trâmite nos outros países que são signatários desse tratado. Existem restrições para fazer o registro de marca e quais? Existem restrições em relação que a nossa lei, né, que é a 9279 de 96, colocadas pela própria lei. Então, brasões, questões que são públicas, tem uma série de restrições, questões que são danosas identificadas como que podem passar uma mensagem equivocada para o usuário, e também a cópia de outra expressão, cópia de outra marca, tem uma série de restrições. Maravilha, Michele, muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, obrigada. A seguir, as informações sobre o terceiro dia de julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em Barcelona, na Espanha. Voltamos já. O julgamento do jogador Daniel Alves, acusado de estupro, entrou hoje no terceiro e último dia no Tribunal Provincial de Barcelona, na Espanha. O resultado, no entanto, ainda pode demorar. Anderson Arcoverde traz para a gente os detalhes. O julgamento começou às 3 da tarde, horário local, 11 da manhã em Brasília. Este último dia dedicado às provas técnicas, com depoimento de médicos forenses, analistas científicos e psicólogos. O jogador será o último a ser ouvido. Esse foi um pedido da defesa para que Daniel Alves fale após todos os depoimentos. A expectativa é que ele apresente uma quinta versão para o que teria ocorrido na boate naquela noite. O jogador é acusado de estuprar uma mulher no banheiro da casa noturna. O brasileiro vai declarar que estaria embriagado e não tinha plena consciência do que fez. Essa seria uma nova estratégia da defesa para explorar uma brecha da lei espanhola que prevê atenuante de pena nesses casos. O Ministério Público pede a condenação a 9 anos de prisão. A defesa da mulher quer 12 anos. Ontem, 2 das 19 testemunhas que prestaram depoimento colaboraram com a nova versão da defesa. A mulher de Daniel Alves, Juana Sanz, disse que ele chegou em casa completamente embriagado. O chefe de cozinha, Bruno Brasil, amigo do jogador, disse que Daniel Alves bebeu o dia todo e que, à noite, na boate, ele foi o que mais bebeu do grupo. O julgamento está programado para terminar nesta quarta-feira, mas ainda não há uma confirmação de quando será dada a sentença. O resultado pode sair ainda hoje ou daqui a alguns dias. Nessa terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral considerou que houve fraude à cota de gênero na eleição para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 2022.
Por unanimidade, o TSE manteve decisão do Tribunal Regional Eleitoral Sul-Mato-Grossense, que condenou o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, por abuso de poder e fraude na cota de gênero na votação. Os votos recebidos pela legenda para o cargo de deputado estadual foram anulados. O relator do caso, o ministro Raul Araújo, destacou que 2 candidaturas femininas foram lançadas apenas para cumprir o percentual previsto em lei e que, mesmo havendo tempo para a substituição, o partido não tomou nenhuma medida. Ricardo Vilas Boas Cueva e Vera Lúcia Santana Araújo tomaram posse como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. A solenidade foi na noite desta terça-feira. A reportagem é de Rimac Souto. Vera Lúcia assume uma das vagas destinadas à classe dos juristas. A nova ministra já atuou na Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil e na Fundação Cultural Palmares. Ao empossar Vera Lúcia, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou o fato histórico da Corte agora contar com 2 ministras negras. Para nós, todos do Tribunal Superior Eleitoral, para mim, como presidente, um grande orgulho poder dar posse à Vossa Excelência na nossa gestão compartilhada, a minha e da ministra Carmen Lúcia, como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, tivemos a possibilidade histórica de dar posse às 2 primeiras ministras negras do Tribunal Superior Eleitoral. Vilas Boas Cueva é proveniente do Superior Tribunal de Justiça. Ele assume a vaga de substituto aberta com a posse de Isabel Galotti como ministra efetiva do TSE. Cueva já foi advogado, procurador do Estado de São Paulo e da Fazenda Nacional e compôs o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A experiência de Vossa Excelência, com certeza, vai auxiliar os trabalhos do Tribunal Superior Eleitoral, como todos os ministros do Superior Tribunal de Justiça vêm fazendo historicamente na atuação nessa Corte Eleitoral. 2024 promete para a Justiça de Rondônia. O Tribunal de Justiça vai trabalhar para oferecer cada vez mais serviço de qualidade à população. A reportagem é de Gabriela Cabral. Com uma força de trabalho de mais de 4.000 pessoas, entre magistrados, servidores, estagiários terceirizados, o Poder Judiciário de Rondônia tem como principal desafio a manutenção dos seus níveis de excelência, atestados recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, que concedeu pela 5ª vez o selo Diamante de Qualidade ao TJRO, fixando-o como melhor tribunal estadual do país. Para isso, a administração deve priorizar o aperfeiçoamento de suas ações e seus processos por meio de inovações tecnológicas, ao mesmo tempo buscando simplificar o atendimento ao cidadão que procura a justiça. Empossado em dezembro do ano passado, o presidente eleito para o biênio 2024-2025, desembargador Raduan Miguel Filho, vai trabalhar para garantir uma justiça mais acessível. O desembargador dá ênfase à inovação e acessibilidade em sua gestão e reforça a importância da autonomia das instituições. Estamos harmônicos e independentes, porém interligados para que possamos trabalhar em favor dos nossos jurisdicionados, dos nossos cidadãos do estado de Rondônia. No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça promoveu novos desembargadores. A repórter Paola Marcon acompanhou a posse. A presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, passou o cargo para o atual vice-presidente e presidente eleito, desembargador Alberto Delgado Neto. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Também foram empossados o primeiro vice-presidente, desembargador Ícaro Carvalho de Bem Osório, o segundo vice, desembargador Sérgio Miguel Achuti Blates, a terceira vice, desembargadora Luzmari Fátima Turelli da Silva e a desembargadora Fabiane Breton, eleita para a Corregedora-Geral da Justiça. Em seu último discurso como presidente do tribunal, a desembargadora Iris fez um balanço de sua gestão durante o último biênio. Foram muitas
e importantes as nossas realizações, as contribuições da nossa gestão para um judiciário mais eficiente e para uma percepção correta disso pela sociedade. Em seu primeiro discurso como presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o desembargador Alberto Delgado Neto ressaltou a atuação da gestão anterior. O magistrado enfatizou que seguirá o caminho percorrido durante os últimos 2 anos e falou sobre os planos e metas para o próximo biênio. Acreditamos que a visão humanizada, buscando atender às dificuldades e mazelas de cada um, associado ao fornecimento dos meios para que sejam ultrapassadas, traz sim resultados mais rápidos e positivos ao cidadão. Estão abertas as inscrições para o 3º concurso de monografias Prêmio Professor Jorge Amauri Maia Nunes 2024. Podem participar estudantes de graduação em Direito ou recém-graduados que tenham colado grau nos últimos 12 meses. As monografias devem ser inéditas sobre direito processual civil ou direito processual constitucional. O vencedor vai receber R$3.000. A cerimônia de premiação será em 14 de março, no auditório da OAB do Distrito Federal. As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de fevereiro, no endereço eletrônico que aparece na sua tela para você que está nos acompanhando agora da rádio. É só colocar lá o concurso Monografias OAB-DF que vai aparecer no buscador. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.